Ok, então a gente já iniciou a gravação e agora eu vou compartilhar com a turma os slides sobre o conteúdo de hoje, que é material dourado. Lembrando que nós saímos do conteúdo de área e perímetro, com a utilização do geoplano, e agora a gente vai dar início, né, dar um pontapé inicial nesse conteúdo de material dourado, que a maioria de vocês provavelmente já terão conhecimento do que se trata, porque ele é muito mais acessível nas escolas se comparado, por exemplo, ao geoplano, que é algo que o professor precisa construir com a turma, né? E nem sempre as escolas têm geoplano prontinho, né? Eu andei investigando e eu encontrei até assim uns geoplanos bem interessantes. Até eu achei um de metal, gente, eu fiquei encantada. Mas assim, é a última geração. Então, assim, vai sair muito caro para as escolas investirem, né? Então, eu continuo apostando na construção, na aplicabilidade por meio da construção em casa mesmo, que eu acho que a gente gasta menos e trabalha bastante. Então, eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje. Eu acredito que vocês estejam visualizando. Se vocês puderem me dar um retorno, faz só um sinalzinho com a mãozinha aí, se estão visualizando. Maravilha. Então, gente, hoje, né, na verdade, assim, é uma introdução à aula de material dourado. Para iniciar, né, eu coloquei aqui para vocês, nesse primeiro slide, que o nome, primeiro vocês sabem como que funciona as nossas aulas. A gente primeiro vai na origem, vai entender um pouco, né? Que material é esse? Por que que tem esse nome? Então eu fiz uma introdução falando um pouquinho do que é o material, mas no final dos slides vocês vão perceber que tem um resumo, né? Eu venho falando um pouquinho também da Maria Montessori, que foi precursora nesses conteúdos e nesse tema tão importante que é o material dourado. Então, olha só, o nome material dourado ele vem do original material de contas douradas. Em analogia às contas, o material apresenta sulcos, depois eu vou falar o que significa, em forma de quadrados. Pode-se fazer uma adaptação do material dourado para o trabalho em sala de aula, com papel quadriculado de 1 cm por 1 cm, onde as peças são feitas da seguinte forma. Então, a gente tem aqui, ó, um quadradinho 1 por 1, que representa uma unidade. E aí, quando eu tenho a reunião dessas 10 unidades, eu formo essa barrinha aqui, que representa uma dezena, né? E quando eu tenho 10 barras reunidas, uma, duas, três, até 10, tá vendo? São 10 fileiras com 10 barras, então vai me dar um total, e agora a gente pode até fazer uma associação com conteúdo de área. Olha que interessante. Porque por mais que eu saiba que nessa imagem aqui nós temos 10 vezes essas 10 barras aqui, eu também posso contar, pensando no conteúdo de área, né? Se são 10 de cada lado, 10 vezes 10, que vai me dar um total de 100 quadradinhos, né? Então, assim, aí a gente já começa a fazer algumas associações com conteúdos anteriores. Bem, ao lado dessas imagens aqui, nós temos esse material de EVA, de emborrachado. Então, assim,
Ao longo dos slides, vocês vão perceber outros tipos de materiais que nos permitem criar e produzir o nosso próprio material dourado. Eu vou seguir aqui, mas deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho aqui, ó, acredito que vocês estejam vendo, né? Ali, naquela malha 1 por 1, né, aquele quadradinho, eu tenho um cubinho aqui. Vocês conseguem visualizar esse cubinho na minha mão? A Conceição também tem aí, a Marisa e talvez alguns de vocês. Isso, Célia, é isso aí. Esse cubinho no material dourado, ele representa uma unidade, né? Então, todos os conceitos, tudo que a gente vai estudando nessa introdução de hoje, é para que depois a gente tenha uma noção de como levar os nossos alunos a realizar algumas operações matemáticas fazendo uso do material dourado. E aí vem o desafio. Numa reunião com os professores, os outros professores de vocês, eu falei assim, olha gente, meu maior desafio é que eu sempre preciso da prática. Então, a turma tem surpreendido, porque mesmo com aulas remotas, a gente tem conseguido favorecer esse aprendizado. Então, quando eu saio dessa unidade e junto às 10 unidades, eu tenho o que a gente chama de uma barrinha que representa uma dezena, tá vendo? Uma dezena eu tenho, isso aí, pode mostrar. Eu tenho 10 vezes essa unidade, que quando eu vou colocando uma em cima da outra, eu formo uma barrinha, que é uma dezena. Então, eu estou partindo com vocês do simples para o complexo. Ah, mas não perde muito tempo com isso não, Adriana. É necessário. Depois vocês vão entendendo o porquê. E ao longo da minha explicação, se vocês quiserem me interromper, é aquele mesmo esquema. Ativem o áudio, digam o que vocês estão pensando e na hora que eu for falar, desativem novamente. E quando eu reúno as 10 barrinhas, lembrando que uma barrinha dessa é uma dezena, se eu fizer 10 vezes essa barrinha, eu vou ter, ó, 10 vezes essa barrinha, acho que vocês estão conseguindo ver, e as outras meninas também estão mostrando aí, ó, tô tentando até mexer um pouquinho aqui, ó. 10 vezes essa barrinha, 10 vezes 10, vai me dar uma área de quanto? Vocês que já são entendidas do conteúdo de área, fala para mim. 100. Isso aí. 100 Exato. centímetros quadrados. Perfeito, perfeito. 100 centímetros quadrados. Então, agora eu vou retornar lá. Professora, para por aí? Não. Além de ter a unidade, além de ter a dezena, eu também posso reunir 10 placas dessa daqui. E quando eu junto 10 placas dessa daqui, 10, né, sabendo que em uma placa eu tenho 100, em 10 placas eu vou ter quantos cubinhos? Quem saberia me dizer? 1000. Exatamente. Então vejam vocês aqui, ó. Vou seguir aqui para vocês. Esse material em papel, ele possui a limitação de não ser possível a construção do bloco, o que é uma desvantagem em relação ao material em madeira. Porque o que acontece, gente? É só vocês verem e tentarem sentir a textura do material. O papel, ele só tem ali aquela dimensão, né? Ele representa o plano, né? Como a malha quadriculada, é uma visão plana. O material dourado de madeira, ou de EVA, ou de outros recursos que vocês futuramente utilizarão, principalmente de madeira, ele nos permite, né, a ideia de volume, a gente consegue ver as outras dimensões, e não apenas a parte frontal e plana, se é que vocês me entendem. Então, trabalhar com papel e material dourado é possível? É.
mas vocês vão encontrar pouco desse trabalho na internet quando vocês pesquisarem. Por quê? Porque é como está dizendo aqui, a gente acaba de alguma maneira limitando, né, a construção do bloco. Como é que vai construir o bloco? Como é que vai construir aquele cubo maior com as 10 placas? Né? Aí vai ficar mais difícil. Mas, Adriana, se a gente está iniciando o conteúdo, não tem material, se a gente tentar fazer com papel, é errado? Não, não é errado. Mas em algum momento a gente precisa mostrar da madeira e mostrar essa ideia dimensional para os alunos, tá? E aí aqui, ó, eu até coloquei aqui essa imagem, né? Então tem a gente aqui. É óbvio que a gente não está visualizando os cubinhos, mas entende-se que cada quadradinho desse daqui, o desenho da Turma da Mônica, é um cubinho desse aqui. Então eu tenho aqui, ó, 10 cubinhos ou uma barra. Aqui no material dourado, a gente começa a trabalhar com isso. O nome para esse aqui é barra, né? Quando nós reunimos 10 dessa daqui, eu já vou ter uma placa e assim segue. Bom, ao desenvolver as atividades, o professor pode pedir às crianças que elas mesmas atribuam nomes aos diferentes tipos de peças do material e criem uma forma de registrar o que elas vão fazendo. Seria conveniente que o professor trabalhasse durante algum tempo com a linguagem das crianças para depois adotar os nomes convencionais, cubinho, barra, placa, bloco. Por quê, gente? O que acontece? Quando a gente está lecionando para turminhas menores, turma de primeiro ano, né? Turma de segundo ano, e a criança começa a ter aquele primeiro contato com o material dourado, é interessante que o professor coloque esse material sobre a mesa e permita a criança, conforme a BNCC vem evidenciando isso, permita a criança a experienciar tudo aquilo, a manipular esses objetos. E aí ela vai começar a falar, né? Tia, o que é isso? Então, vocês vão perceber que mesmo quando vocês não apresentem os nomes de cubinho, de barra, de placa, de cubo, a própria criança, ela vai, como é que eu posso dizer? Ela vai ficando tão inquieta a ponto de começar a falar, tia, essa barrinha aqui tem 10 unidades. Se antes já era assim, gente, as crianças de hoje, elas surpreendem. Até porque, depois a gente até vai falar disso em outro momento, os celulares, os computadores hoje, eles têm disponível muitos recursos, né, gente? E alguns aplicativos que trabalham a matemática, né? Tem até aquele aplicativo do cubo mágico, que a gente fica tentando. Olha, gente, o cubo mágico, eu tenho 3 amigos que já conseguiram botar aquele cubo mágico. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas em outro momento a gente vai trabalhar isso também. Não é fácil, tá? Eu já consegui com a ajuda de um professor meu, porque assim, né, é muito difícil mesmo. Mas as pesquisas destacam por aí que quanto mais você treina, mais você vai ganhando habilidade, mais você aumenta a probabilidade de montar o cubo certinho pelas cores, né? Então, assim, é um desafio. Por que eu estou falando isso? Porque alguns aplicativos hoje permitem ao aluno, às crianças, a brincarem com a matemática, gente. Quando eu disponibilizar para vocês assim, gente, acesse o link virtual tal. É importante que vocês façam assim, acessem. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos agora nesse momento de pandemia. Cada escola está se virando como pode. As escolas privadas estão seguindo, porque envolve toda toda a parte financeira, né? E a gente sabe disso. Então, assim, tem que ter material, tem que ter produção, tem que ter aula de qualidade. E aí eu percebo que eu hoje eu estava pensando, falei, puxa vida, né? É interessante também para o professor de matemática, a partir do 5º ano, né?
e também para os professores que trabalham com Fundamental 2, aproveitarem esse momento para dar dicas para os alunos de alguns aplicativos que eles possam trabalhar, como é que se diz? Que eles possam trabalhar esses conhecimentos de matemática. Já que estão em casa, eu acho que é o momento também. E depois eu vou dar umas dicas para vocês. Aqui nós temos o seguinte, ó. Usando o material dourado, o que nós temos ali? Vejam vocês, ó. Uma centena, que está na minha mão, mas também está aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Então, eu tenho aqui uma placa 10 por 10, que me dá 100 cubinhos, então eu tenho uma centena. Para que eu formasse essa placa, eu fiz a junção de 10 barrinhas 10, tá vendo? Cada barrinha dessa tem 10 unidades. Então, quando eu juntei 10 dezenas, eu formei uma centena. E, para formar a dezena, eu tive que fazer uma junção de 10 unidades. Então, eu estou aproveitando para retomar o conteúdo de unidade, dezena e centena com o material dourado. Mas, Adriana, todo mundo sabe o que é uma unidade, todo mundo sabe o que é uma dezena e todo mundo sabe o que é uma centena, né? Ah, a gente já sabe, todo mundo sabe. Acontece que quando a gente vai dar aula para as crianças, a gente tem que ter segurança, né? E aí uma coisa é o professor dizer assim para o aluno, uma unidade é 1, uma dezena são 10. Outra coisa é o professor das séries iniciais ter que manipular o material, explicar o conteúdo, de modo que atenda às expectativas dessa turma, né? Principalmente para quem está começando. Aquilo que parece muito simples, quando não é bem planejado, pode ir por água abaixo, gente. Eu já assisti algumas aulas de professores que são até bem respeitados, né? Na época em que eu estava iniciando, isso aí já tem uns 20 anos, professores maravilhosos, mas, por exemplo, não planejou a aula, chegou para tentar fazer e dar aquele empurrãozinho e, infelizmente, o resultado não saiu como planejado. Então, assim, planejamento é tudo também. Ainda mais quando a gente tem que fazer uso de recursos concretos. Aí agora, eu quero que vocês me ajudem. Podemos fazer assim, né? Devagarzinho aqui, ó. Lembra que quando nós fizemos um exercício na sala, ainda na época presencial, quando a gente fez um exercício de unidade, dezena e centena, que vocês foram representando? Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: uma placa tem quantas unidades? Fala para mim. Uma placa 100. 100 unidades. 100. Tá. Então, aqui eu tenho uma placa. Que número que eu vou inserir aqui? 1. Porque, mas a placa tem 100 cubinhos. Sim, mas ela é uma placa. Uma centena. Porque ela é isso, porque ela é a placa da centena. Então, quantas placas da centena eu tenho? Uma placa. Isso. Então, aí que está o problema. Como a professora salvou os slides em PDF para não dar erro aqui, eu não consigo digitar. Mas se eu tivesse com outro arquivo, seria possível. Mas não tem problema que vocês vão ter acesso ao material depois. E se preferirem, eu posso fazer um gabarito depois e mandar para vocês. Então, eu tenho aqui uma placa que representa uma centena. Quantas barras eu tenho? 3 barras, que representam o quê? 30 unidades. 3 dezenas. 3 dezenas. Então, aqui é 1, aqui é 3. E aqui eu tenho o quê? 3 unidades. Então, qual é o número formado aqui, gente? 133. 133, muito bem. 133. Então, assim, a gente tem uma placa para a centena, número 1, 3 barras para a dezena, número 3, e 3 cubinhos para a unidade. Então, vai ficar 133.
e 33. É a mesma ideia trabalhada quando nós estudamos aquela representação de unidade, dezena e centena. Por exemplo, aqui, ó. Que número é esse? 100. Muito bem. No material dourado, a placa é a centena. Então, se eu tenho uma placa, eu tenho uma centena. Se eu tenho duas placas, eu tenho o quê? Duas centenas. Então, aqui eu tenho uma placa. Então, vai ficar o número 1 aqui. Eu tenho barras? Não. Eu tenho cubinhos soltos? Não. Não. Então, eu tenho uma centena e mais nada. Na dezena vai ficar 0, na unidade também vai ficar 0. Combinado? Sim. Seguindo. Qual é o número que eu tenho aqui, gente? 50. Quantas... 5 dezenas. Eu tenho 5. Isso, eu tenho 5 barras. Aonde vai ficar o número 5? Na centena, na dezena, na unidade? Na dezena. Na dezena. Por quê? Isso vocês têm que internalizar de uma vez. Para representar os números, essa placa vai ser sempre centena. Então, aqui eu tenho uma centena. Essa barra vai ser sempre a dezena. Então, se eu tenho ali, já até me perdi, é aqui, né? Se eu tenho aqui 5 barras, não são 5 placas. 5 barras significa 5 dezenas. 5 dezenas, que número que é? 50. 50. Aí bota o zerinho no que não tem nada. Posso seguir ou tá difícil? Pode. Aqui, ó. Uma placa. 110. Perfeito. Mas vamos lá. Uma placa é uma centena. Uma centena. Uma barra, uma dezena. Então eu tenho 1 e 0. 110. unidades. Muito bem. Nesse daqui, me ajudem nesse daqui. 100. Vamos lá. Uma centena. Uma centena. Uma centena. Quantas 5 dezenas? unidades. Nenhuma dezena. Nenhuma. Centena. 10 dezena. Uma centena. Uma centena, 0 dezenas, 5 unidades. Perfeito. Ó, uma centena, que fica o umzinho aqui. Aqui nós não temos a barra. Nós só temos 5 cubinhos soltos. Se tivéssemos a barra, representaríamos a dezena, mas não temos. Então aqui vai ficar 0, porque não temos. Então qual é o número que vocês falaram? 110. 105. Perfeito. Bom, e aqui, gente? Quantas placas a gente tem? Duas. Duas placas na centena. Quantas barras? Duas barras. Então vai ficar 2 centenas, 2 Dezenas e 2 unidades. Que número é esse? 222. 222. Vocês tiram onda comigo, gente. Vocês são muito vamos seguir aqui. Eu trouxe aqui para vocês um desafio. Suponhamos que nós estejamos trabalhando esse exercício com a turma. O algarismo 0 é usado em alguns números ao lado. Você sabe o que ele representa? Converse com seus amigos e registrem. Prestem bem atenção. Cada número desse daqui, ó, ele está representado aqui. Só que está de uma forma mista. Que número eu tenho aqui? 152. Aonde é que está o 152 aqui? No último aí. A quarta fileira. Na quarta, isso, na quarta linha, ó. 100, uma placa 100, 5 dezenas e 2 unidades. Então, se fosse
ligar, né, nós ligaríamos esse com esse daqui. 152. Tá? 152. Aonde que está o 160? Na segunda. Na segunda. Na segunda, porque a primeira placa eu tenho uma centena e 6 dezenas, então eu tenho 160, esse aqui com esse. Perfeito. 40 está bem na frente aí, né, gente? Terceira. Fácil demais. Ah, essa aula está muito fácil, tem que aumentar as dificuldades. Mas aí tá 50. É isso que eu ia falar, que tá 50. Ah, então fui eu que Ali tá 50. Mas vocês não se preocupem, foi falha Tem minha, uma mas mais. era para ser 4. 40. Mas aqui, se fosse, na verdade, aqui deveria ser o 50, né? Então, por isso aqui nós temos 5 o quê? 5 barras. Isso, vamos trabalhar também com a nomenclatura, que essa fileirinha com 10 é barra e que essa maior é placa. E qual que sobra, gente? 105. A segunda. Não, a Segunda. primeira. 105 é a primeira. Né? Primeira. Uma placa de 100 mais 5 unidades. 100. Mais 5 unidades. Isso. Aí a gente tem aqui contando dezenas. Percebam que ao mesmo tempo que eu estou querendo trabalhar o conteúdo com vocês, eu estou trazendo num formato de atividades. Por quê? Porque é uma maneira da gente já perceber como é que a gente trabalha isso com a turma. Aqui a gente está vendo no papel, no slide, mas não impede do professor, por exemplo, ao invés de colocar no exercício do caderno. Professor. Oi? Quem chamou, gente? Posso seguir, então? Pode. Sim. Não impede do professor no caderno, né, colocar, tirar cópia para o aluno completar, igual eu fiz aqui. Mas também não é impossível esse professor colocar na mesa do aluno, assim como está aqui 2 barrinhas, colocar 2 e pedir para ele dizer quanto que é. Então ele pode trabalhar teoria e prática, né, de uma maneira que vai ajudar o aluno na construção do conhecimento. Então, diz para mim aí, já que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades e cada barrinha representa uma dezena, que número é esse aqui? 20. 20. Muito bem. Aqui 50. 5 dezenas, 50. são 5 barrinhas de 10, 50. Muito bom. E esse aqui? 80. 80. Maravilha. E aqui? 30. Aqui? 60. E esse? 100. 10 dezenas. 10 dezenas, que é a mesma coisa aqui? Uma placa que dá 100, né? Uma placa. Não, vamos lá. Isso. Eu tenho, aqui nesse último exemplo, eu tenho 10 vezes. Não, agora vocês vão rir. Eu estava apontando a barra para a minha imagem no computador e não para a câmera. Assim fica difícil, né? Eu tenho nesse último aqui... 10 barrinhas. 10 barrinhas dessa daqui, que juntando, como a colega disse, vai me Uma dar placa. uma placa. Muito bem. Vocês estão tirando onda aí. Gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui, né? E por aí afora, né? O que o povo... Você vai jantar? Você vai jantar? Gente, eu preciso que você... Peraí, deixa eu desativar o som. Calma aí. Um pouquinho só... E aí, gente, o que o povo tem produzido por aí? Né? O que o povo tem produzido por aí? Eu trouxe algumas imagens que eu peguei na internet de alguns materiais dourados, né? Da criatividade do povo, assim, porque é como a gente sempre diz, a gente trabalha com aquilo que a gente pode trabalhar, né? Se você faz um concurso público e você cai numa escola de zona rural,
de uma prefeitura em algum lugar que não tenha recursos. Você não tem, a escola está sem verba. Você vai fazer o quê? Você vai procurar meios de produzir esse material com a criança. Então, aqui, olha que interessante. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Tampinhas. Amei. Eu também. Nós temos aqui, ó, tampinhas de garrafa PET, né? Tampinhas. E essas tampinhas, se forem da mesma cor, vocês já podem aproveitar. Mas se não forem da mesma cor, a gente pode pintar. Então aqui, ó, a autora dessa imagem é Cleudiniz Nunes, né? O que ela fez? Ela pintou, então ela deixou como se fossem os nossos cubinhos, né? Esse cubinho pra gente aqui é uma tampinha dessa daqui, tá vendo? Uma barrinha pra gente é esse filetezinho aqui, ó. O que ela fez? Ela colou 10 tampinhas. E aí o que a gente chama de barra, ela fez aqui, ó, na cor verde, juntando, ela colou 10 tampinhas de garrafa PET e construiu uma barra. E aí depois ela foi mais além. Ela fez o quê? Construiu também a placa. Óbvio que a gente tem que pensar em outras coisas, mas esse material foi um dos melhores que eu encontrei e um dos mais fáceis de serem produzidos em casa. Pode ser que o aluno diga assim, mas professora, essa placa, ela não ficou uma placa quadrangular. Mas aí vocês terão sabedoria suficiente para explicar a esse aluno que não ficou uma placa quadrangular porque a gente fez uso de outro objeto, né, gente? A gente não trabalhou com cubinhos de mesma medida, a gente trabalhou com tampinhas. Mas, para o aluno iniciar a construção do conhecimento, esse material é riquíssimo. Então, não tem problema. O que importa inicialmente é ele trabalhar com a ideia de unidade, de dezena, de centena. É ele entender que se você pegar aqui 2 barras verdes de tampinhas, mais 3 tampinhas amarelas, a gente vai ter 10, 23, 23 e assim vai. E aí você começa a montar. Deve ficar muito bonito vocês colarem, né? Só que haja tampinha. Para vocês produzirem com 1000, vocês terão que ter muitas tampinhas. Para produzir o cubo, né, vai dar mais trabalho. Mas para começar nas séries iniciais, a tampinha de unidade, a barrinha de dezena e a placa de centena, gente, já é maravilhoso, tá? Então, até porque no primeiro ano do ensino fundamental e no segundo ano do ensino fundamental, e aí vocês podem me ajudar, eu assim, já estou há algum tempo sem trabalhar com as séries iniciais, mas tenho acompanhado a atualização curricular. A gente usa muito mais até as centenas, né? O milhar, ele começa a ser explorado muito mais no terceiro, quarto e quinto ano, né? Bom, aí olha só, eu achei muito legal essa ideia aqui também, de como a professora trabalhou. Ela colocou 5 pratinhos, tá vendo só? Em cada pratinho, ela colocou uma representação de número e o aluno, né, tinha que ir lá e colocar a numeração correspondida. Então, aqui eu tenho 2 barras e 3 unidades, então eu tenho 23. Uma placa de 100 mais 1 unidade, então eu tenho 101. Uma barra, eu tenho aqui, ó, 10 mais 8 unidades, então me dá 18. Uma placa de 100, uma barra de 10 mais uma unidade, eu tenho 110 mais 1, 111. E aqui eu tenho 3 barras de 10 mais 3 unidades, então eu tenho 33, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estão achando interessante as metodologias? Alguém quer falar, fazer algum comentário nesse momento?
Tá, então eu vou seguir, mas se quiserem falar é só ativar o microfone, depois desative. Oi. 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 Amigo, vou falar uma coisa. Eu trabalhei no segundo ano com material dourado e eu mesmo não tinha muita habilidade com material dourado. Então, é como se assim, eu usei porque tinha que usar e passei assim rapidamente. E você falando agora está me clareando de como pode ser utilizado, como pode ser rico o material dourado para explicar a questão da unidade, dezena, centena. Eu achei interessante esse jeito que você explicou. O que que acontece? É Soninha, não é? Isso. Isso. Soninha, o que que acontece? Sou eu. Muitas das vezes, é porque eu não estou visualizando a imagem por causa da minha tela. Muitas das vezes, é como eu falei, não sei se você estava no início, esse material dourado, a maioria das escolas tem. Mas eu vou falar para você, por experiência própria, de quem já presenciou algumas situações na época do meu estágio. Isso há muitos e muitos anos atrás. O professor, ele acaba, como você disse, trabalhando o material dourado meio que como uma obrigação, você entende? Isso aí. E aí, ele não consegue ter prazer para aprender o conteúdo, e esse prazer também, de alguma maneira, se a gente não tiver todo um jogo de cintura, o aluno acaba percebendo. Então, tem criança que eu acredito que você deve ter improvisado mesmo sem ver muito sentido, que você é muito dinâmica. Mas tem criança que quando olha esse tipo de material, ele diz assim para o professor: hoje a gente vai brincar, mas não é o brincar pelo sentido lúdico. É como se esse material não tivesse muita funcionalidade. O que não é verdade, que ele pode ser sim muito bem aproveitado. É muito interessante. Então a sua fala é muito pertinente, Soninha, porque não foi só você não. Tem muitos professores que conversam e que dizem que o material está ali e que ele usa porque o livro às vezes propõe a atividade, então ele tem que usar. Quem trabalha em escola privada já deve ter visto que no final dos livros didáticos tem lá um material dourado plano, né? Não é assim dimensional como a gente pode ter na tampinha, no cubinho. Isso, são peças destacáveis, peças para destacar. Isso. Aí eu vou ousar falar uma coisa aqui. Para o professor que está naquela dinâmica e que ainda não tinha entendido o motivo de se trabalhar esse tipo de conteúdo, ao invés dele ficar feliz, ele diz assim: ai, meu Deus, mais uma atividade que vai ter que destacar material para trabalhar com a turma. Então, o que a gente quer, eu até te agradeço, Soninha, por ter trazido essa fala, porque às vezes isso fica e ninguém fala, ninguém tem coragem de falar. O que a gente quer com a aula de hoje é que nessa introdução do material dourado a gente perceba que o que para alguns sem conhecimento é algo cansativo, na construção do conhecimento do aluno, gente, isso pode fazer total diferença. Quando ele, tadinho, não entende por que uma centena é 100 e um fica no C de centena, nesse quadro aqui, ó, quer ver? Ó, aqui, ó. Então, eu até achei essa imagem também bem bacana de uma professora lá da internet, que ela construiu esse quadro Valor de Lugar, e ela usou o próprio material dourado para inserir nesses plásticos. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? A imagem está muito pequena. Tá dando para ver, não tá? Então, se eu perguntar... Dá para ver. Isso, então se eu perguntar para vocês aqui, ó, qual é a representação de centena aqui? Se eu tenho... Quantas placas eu tenho na centena? Uma placa. Isso, uma placa. E depois eu tenho... Duas barras. Duas barras para dezena. E eu tenho aqui bem pequenininho 4
unidades. Então, 4 que número é unidades. esse? 124. 124. Isso aí. Aqui eu não tenho placa. Se eu não tenho placa do material dourado, eu não tenho o quê? Centena. Mas eu tenho aqui 3 barras que representam o quê, essas 3 barras? 3 Dezena. 3 dezenas. E aqui eu tenho o quê? 3 unidades. Então eu tenho aqui 30 e 33. Já aqui embaixo, a gente tem uma placa que representa o quê? 100. Centena. Quando o aluno visualizar essa placa na centena, ele já vai dizer assim, "Ih, é 100 e alguma coisa, tia." Porque ele começa a entender e a internalizar que essa placa é 100. Então isso, gente, ajuda até na leitura do número. Né? Quantas barrinhas a gente tem aqui? 5. Então eu tenho 150. 50. Vou ajudar vocês, que é muita 7. vontade. É isso aí. 7 unidades. 157. Então, assim, eu também achei muito interessante esse quadro valor-lugar, muito bacana, porque é uma maneira de você usar o material e mostrar na prática o que o livro didático faz. O livro didático faz isso, só que aí você não vai encaixar, né? Você vai desenhar, enfim, e aí vai. Eu estou seguindo. Vocês querem falar alguma coisa? Eu não sei se eu interrompi Soninho ou se só era esse comentário. Não, era só isso, amada, que eu ia colocar mesmo. Perfeito, então. Então aqui, ó, aí que tá, né? Mais à frente, quando a gente finalizar a aula, eu vou falar um pouquinho da Maria Montessori. Eu deixei para o final. Isso aqui é muito interessante e me fez lembrar de uma outra coisa também. O que eu tenho aqui? Por mais que vocês não estejam visualizando direito. Esse elo entre essas pontinhas douradas é um arame, tá? Esse arame ele foi pintado. E é como se fosse, o nome não é miçanga, mas sabe aquelas bolinhas de pulseira, gente? Bolinhas de produzir cordão, bolinhas... E aí o povo, ele vai criando, né, gente? Então, assim, o que eu tenho aqui, na verdade? Deixar elas assim. Oi? Na enfeite de Natal, tem eles assim, já tem douradinho. Então, Dourado e vermelho. ô Célia, Né? Na loja que eu trabalho já vende até Oi. juntinho assim. ô Célia, É só cortar. Tem também a meia pérola, que ela é coladinha, que também forma assim. isso, deixa eu brincar com a Célia. Célia, eu ia falar do enfeite natalino no final, Célia. Você, poxa vida. Ah, é porque eu tenho um monte deles aqui, eu já pensei, dá para fazer. Eu tô brincando. O que acontece? O que a Célia falou é muito pertinente. Aquelas correntes natalinas, pratas, douradas, também podem ser aproveitadas. Só tem uma coisa. Como é que vocês farão isso? Para montar a placa, o interessante é que vocês coloquem um suporte atrás, estão vendo? Um papelão. Porque aí, como é que vocês vão, né, formar a corrente natalina, a placa de 100 bolinhas, que corresponde a 100 cubinhos, e deixá-las firmes para o aluno manusear? Para isso, vocês precisam de um suporte, né? E aí eu acredito que vocês vão colando, né, uma bolinha, os pedacinhos do enfeite natalino. Aí aquela meia pérola é mais fácil, que ela é autocolante e você pode colar ela já é adesiva. Isso aí. Então, assim, são inúmeras possibilidades, gente. Inúmeras mesmo, tá? Aí, eu achei muito legal também. Lembra que eu coloquei lá no início, eu botei assim, o que andam produzindo por aí? Eu confesso que estão produzindo pouco.
eu queria muito que vocês, no final da aula eu tenho uma proposta, mas depois que vocês produzirem, eu quero fazer uma apresentação do material na internet, porque eu percebi que o material que é produzido em casa, a internet tem pouca coisa, sabe? Eu achei esse daqui, me parece, sabe aquelas moedinhas de roupa cigana? Aquelas moedinhas douradas? Parece. Parece mesmo. Aquelas que a gente faz roupa de carnaval, né? Fez de carnaval. Isso. Aí, assim, uniram essas moedinhas por meio de... Aí eu não consigo visualizar também, mas pode ser um palito, eu não sei. Mas se vocês forem de novo, como eu estou dizendo, montar a tal da placa, né? Para montar a placa, aí vocês vão ter que colar isso aqui em algum lugar. Não vai ter jeito. Bom, aqui não é o mesmo material não, mas eu coloquei para a gente perceber. É como se fosse aqui, ó, desse. Só que ele está mais firme, mais rígido, porque ele está com arame mais resistente, gente. Mas olha como que o cubo maior fica lindo, gente. Olha isso. A gente tem aqui, ó, a bolinha que representa o cubinho. Saiu, Adriana. Oi? Não está aparecendo, não. Não está aparecendo. Aqui tá. Aqui tá também. Sim, tá. Eu não. Pra mim tá Sim. aparecendo. Então, Agora Ah, escorrega, gente, fez da caixinha. escorrega o Agora, a dedinho. internet deve ter caído. Gente, vocês estão me ouvindo? Escorreguei. Aham. Sim. Agora sim. sim, tô ouvindo. Ah, tá. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 10, 100 e 1000. 1000? Mil. A minha proposta, quando vocês estiverem trabalhando com a turma, é vocês não deixarem esse cubo, a não ser que vocês tenham mais de um, é vocês não deixarem esse cubo já colado. É porque vocês vão pegar a placa e vão colocando uma por cima da outra. Que aí vocês vão formando, tá vendo? 100, 200, 300, até chegar a 1000 cubinhos ou 1000 bolinhas. Então, assim, quanto mais... Adriana, a gente encontra material para vender com certeza. Esse que eu trouxe aqui, menorzinho, ele vende até a placa, mas vocês encontram até o milhar, tá? Mas como a gente está iniciando o conteúdo, acho que não tem necessidade agora, não. Bom, gente, estão me ouvindo ainda? Sim. Sim. E aí, eu fiz um recorte de um site, que é o site... Depois eu vou indicar para vocês. Eu realmente recortei. Eu gosto sempre de dar autoria, né? Eu recortei esse trecho aqui do site Só Matemática, porque eu gostei da maneira como ele veio falando do material dourado. Olha só. Falando não, né? Que o site não fala, veio destacando. Olha só. O material dourado, ele faz parte de um conjunto de jogos idealizados pela médica e educadora italiana Maria Montessori, que se dedicou à educação de crianças com deficiências e propôs mudanças nos métodos de ensino utilizados no início do século XX. Então, agora, quando vocês ouvirem falar assim, aquela escola é uma escola montessoriana, é porque é uma escola que tem como princípios de aprendizagem a metodologia utilizada por Maria Montessori. Então, a partir de agora, não cabe mais um aluno de terceiro período que estuda metodologia de matemática não ter pelo menos uma ideia básica de quem foi Maria Montessori. O nome Montessori se reflete na metodologia montessoriana, né? Então, aqui, ó, quem foi ela? Médica e educadora. Como é que isso começou?
ela se dedicou à educação de crianças que tinham deficiências, então ela propôs mudanças na metodologia. E isso começou no início do século XX, tá? Então, o material dourado montessoriano, tá? Ele destina-se à realização de atividades que auxiliam o ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal, posicional e das operações fundamentais, que são chamadas de algoritmos. O que são algoritmos? Algoritmos são modos de realizar aquela mesma operação. Então, você fala assim, eu vou fazer a conta de mais pelo algoritmo tal, eu vou usar o algoritmo X. Então, assim, é uma maneira de representar aquela operação. No ensino tradicional, as crianças acabam dominando os algoritmos a partir de vários treinos, mas sem conseguirem compreender o que fazem. Foi o que eu falei inicialmente. Às vezes a criança vai só no papel, ela não entende na prática. Com o material dourado, a situação é outra. As relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão. E aí, gente, obtém-se então, além da compreensão dos algoritmos, um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável, principalmente nas séries iniciais, que são séries onde vocês vão atuar depois da formação, né? Algumas já atuam porque já tem a modalidade normal, mas assim, e quem atua pode me ajudar a confirmar o que eu estou dizendo, quanto mais lúdico, mais sentido para a criança. O que alguns professores erroneamente dizem ser dar trabalho à aula, mas é um trabalho que daqui a um tempo aquele aluno vai olhar e vai dizer assim, eu nunca mais esqueci a sua aula. Entendeu? E aí a gente vai vendo o sentido, né? Segundo Maria Montessori, a criança, ela tem a necessidade de mover-se. Isso é muito legal, né? E ter liberdade dentro de certos limites, desenvolvendo sua criatividade com experiências e diversos materiais. Um desses materiais foi chamado inicialmente de material de contas, que posteriormente deu origem ao conhecido material dourado. O primeiro contato do aluno com o material, olha aí, ó, deve ocorrer de forma lúdica, para que ele possa explorar livremente. Aí, a gente tem aqui, ó, é nesse momento que a criança percebe a forma, a constituição e os tipos de peça. As primeiras atividades sistematizadas a serem propostas com o material dourado têm como objetivo fazer com que o aluno perceba as relações entre as peças e compreenda as trocas no sistema de numeração decimal. Então, é bem por aí, né? O material dourado, ele é composto por 1000 cubinhos. Então, assim, agora eu estou me referindo àquele cubo maior, né? Então, ele tem 1000 cubinhos de madeira de 1 centímetro por 1 centímetro. Professora, mas que material é esse? É quando a gente diz a tal caixa completa. O que vem nessa caixa completa, desse material dourado? 100 barras de 10 centímetros, né? Vem também 10 placas de 10 por 10 e um cubo 10 por 10 por 10, porque assim, esse cubo, na verdade, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas depois eu vou indicar uns sites para vocês terem acesso. Esse material em papel possui a limitação que eu já tinha falado com vocês de não ser possível a construção do bloco, o que é uma desvantagem. Tem um site